Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Um dia abençoado para você e para encher seu coração de razões para sorrir, está no ar o sorridente programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, viu? Hoje, a tal felicidade, né? Vamos aprender sobre a tal felicidade. Você a conhece de perto? Hoje, o preletor Enio Masaki Hara, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e o preletor Carlos Alberto da Silva falam sobre o que é a verdadeira felicidade. Se eu não souber responder quem eu sou, dificilmente eu vou poder definir o que é a verdadeira felicidade. E no quadro de perguntas-respostas, o preletor Fernando Antônio Mendes Marques nos passa algumas práticas da Aceite ou Noie para quem deseja prosperar. Meditação Shinsokan, a leitura de livros e estudos sagrados e a preocupação em proporcionar felicidade às pessoas vai fazer, com certeza, com que a prosperidade se manifeste na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Fique conosco e desperte para a sua natureza divina de Filho de Deus. A obra O Modo Feliz de Viver é uma excelente dica de leitura para quem deseja saber mais sobre os princípios básicos do ensinamento Homem Filho de Deus. Trata-se de um livro para ser lido num só fôlego, escrito numa linguagem dinâmica e atual. Para adquirir, ligue para 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Você também pode obter o livro Modo Feliz de Viver indo até uma sede da Aceite ou Noie mais próxima. Ligue 0800 770 2600 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. O preletor Enio Masaki Hara, o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto e o preletor Carlos Alberto da Silva uniram seus conhecimentos acerca da Aceite ou Noie para nos explicar o que é a verdadeira felicidade. Acompanhe esse bate-papo de altíssimo nível. Muito obrigado. Se você é feliz, a partir de hoje você pode ser ainda mais feliz. E para falar sobre o que é a verdadeira felicidade, duas pessoas aqui, felizes pra caramba. Professor Carlos Alberto da Silva, tudo bem, Carlos? Tudo bem, Enio? Só alegria? Só uma alegria, sabe? Uma alegria imensa estar aqui com você, com o pessoal aí em casa. Muito obrigado mesmo. É possível ser feliz? Só olhar pra gente. Também aqui o professor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Enio? Muito obrigado. Também é uma grande alegria estar aqui. Que bom. É só felicidade? Felicidade, com certeza. Que bom. Professor Marcos, de que maneira os professores, educadores, de um modo geral, contribuem para a felicidade de uma família, de um aluno, dos seus próprios familiares? Bom, na verdade, o professor, quando ele lida com uma pessoa, ele está lidando com uma família, né? Então, é bem interessante você perceber que quando o professor trabalha de maneira correta na sua sala de aula, principalmente levando valores, preceitos éticos e mostrando isso na sua vida, ele atinge, por exemplo, vamos pegar uma sala de no mínimo 25 alunos aí. São 25 alunos, um professor, 25 alunos e que replica isso na família inteira. Então, é muito importante o professor, essa figura do professor, do educador, para a construção de um país, para a construção de uma nação. Que um aluno, entre aspas, representa no mínimo 4 pessoas aí? Com certeza, no mínimo 4 pessoas. A gente, por exemplo, eu estive no Rio de Janeiro e uma professora estava me dizendo que ela trabalha com essas questões dos valores da Aceite ou Noie, passando para as suas crianças, né, a agradecer a questão da importância do por favor, do muito obrigado. E aí a criança chegou em casa, o pai pediu um negócio para a criança, filha, pega lá um copo d'água para o pai. Ela ficou parada olhando para a cara do pai, assim, o pai, o que foi, filha? Você não falou a palavrinha mágica. Que palavrinha mágica é essa? A minha professora me ensinou, por favor. Aí ela foi, pegou o copo d'água, trouxe. Aí o pai,
filha, o copo d'água, né? Você falta a segunda palavrinha mágica, muito obrigado. Aí o pai foi agradecer a professora que realmente não tinha esse hábito. Então você vê, uma professora, uma criança consegue transformar os hábitos até de uma família. E isso cria uma situação para as pessoas manifestarem alegria, por sua vez vem a felicidade. Né? Com certeza, não tem dúvida. Essa família, por exemplo, se o pai soube aceitar o que a criança falou, porque tem pai que não aceita, esse é o perigo, né? Mas soube aceitar, isso é muito importante, a criança também é um aprendizado da criança. Por exemplo, essa criança, quando ela se torna adulta também, ela vai multiplicar isso na sua própria família e aí vai, né? E aí vai trazendo felicidade para ela, para a comunidade, para a nação, para o país. Tá certo. Esse é o trabalho nosso. Professor Carlos, jovens, adultos, né, todo mundo quer ser cada dia mais feliz. E assim, também fala muito sobre felicidade, a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade, Carlos Alberto? Tá certo. Bom, professor Enio, aqui a gente tem o livro Buscando o Amor dos Pais, em que é abordado o seguinte ponto, que para a gente poder descobrir o que é ser feliz, ou a verdadeira felicidade, antes de mais nada, a gente precisa fazer a seguinte indagação: quem é o ser humano? Se eu não souber responder quem eu sou, dificilmente eu vou poder definir o que é a verdadeira felicidade. Por exemplo, para quem é fanático por um time de futebol, a felicidade para ele é o time dele ganhar as partidas e ser campeão, por exemplo. Para quem gosta de pescar, felicidade é poder ir pescar. Mas a gente precisa se questionar o seguinte: o que é a verdadeira felicidade? Para isso a gente precisa responder o que é o verdadeiro ser humano. E o que é o verdadeiro ser humano? Agora sim, né? Também, no livro Buscando o Amor dos Pais, é explicado que a gente pode entender isso do seguinte ponto: o homem não é o corpo carnal. Então, nós na Seitione partimos do princípio que todo ser humano ele é um ser espiritual, sendo esse corpo como se fosse talvez um vasilhame, cujo conteúdo principal seja exatamente a vida perfeita de Deus. A partir desse momento que eu entendo esse ponto, eu começo a delinear o que vem a ser a verdadeira felicidade. Aí palavras do tipo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo, passa a fazer sentido. Isso é importante que o Carlos traz, porque existe uma tendência hoje muito grande das pessoas acharem que eu sou o meu corpo carnal, né? Exatamente. Então essa valorização do corpo carnal, da beleza física e tudo mais, cada vez mais está enganando as pessoas, porque a matéria ela é limitada. Você pode acrescentar nela, nunca vai te trazer a verdadeira satisfação. E aí a felicidade escapa mesmo. A felicidade não está no corpo, né? Não tá no corpo. Minha orelha não feliz, né? Até porque você vê exemplos de muitas pessoas que eram riquíssimas, que tinham uma beleza assim fantástica, né? Que sonho de muita gente e foram infelizes na vida, né? Acabaram até a vida de forma muitas vezes trágica. Michael Jackson, a gente pode citar. O que não significa que não pode ser bonito e rico, mas ser feliz, não tem problema nenhum. Essa é a questão de como é que a pessoa pauta a vida. O que o Carlos traz é bastante importante. Quer dizer, se eu pauto ela nas questões materiais, ou então nos meus bens, naquilo que eu estou acumulando, ou se isso é como um acréscimo, vem de acréscimo de uma visão mais profunda da vida. Marcos, aqui no livro Buscando o Amor dos Pais, né, na página 125, diz aqui que a maioria dos jovens que se tornam delinquentes sentem ódio dos pais. Certo. Bom, a explicação dada aqui pelo professor Camilo Kosumoto, autor do livro, e também por outros livros da Seitione, na verdade, quando você deixa de amar o seu pai e a sua mãe, você se revolta contra si mesmo. Vamos pensar o seguinte: quem, teoricamente, me deu a oportunidade de ter nascido aqui foi o meu pai e minha mãe, né? Então, existe uma ligação espiritual, um elo entre papai e mamãe. E nós, né? Nesse elo aí, eu tenho então que eu construo a minha vida. Quando essa ligação não está muito bem feita, ocorre que o jovem se sente inseguro, se sente perdido. Então acaba que ele, para às vezes ferir o próprio pai ou ferir a si próprio, acaba caindo pelo caminho da delinquência, das drogas. Essa revolta desse jovem pode ter até um propósito, pode ter até uma razão de ser. Por exemplo, o pai maltratou, a mãe maltratou. Às vezes, por exemplo, tem casos de pai e mãe, a gente já conhece muitos casos na Seitione que rejeitaram o filho quando a mãe estava grávida, né? Por exemplo, olha,
A mãe vem dar uma notícia, olha, eu estou grávida. O pai diz, não é hora, né? Quer dizer, como se a mulher fosse culpada por estar grávida, né? Sozinha, né? Então, por incrível que pareça, a criança ela vai sentir já essa rejeição, né? E quando ela vai nascendo, ela pega e se revolta contra os pais. Pode até dizer, não, ela tinha razão, porque foi rejeitada. Porém, isso não faz bem nem para ela, nem para os pais. Então, acaba se tornando um delinquente. Por exemplo, hoje em dia tem muitos jovens aí que acabam cometendo alguma delinquência, né? Roubam, assaltam, chega até matar. De uma certa forma, muitos desses jovens, se não todos, muitos deles, por exemplo, há uma possibilidade de ter uma desarmonia em casa? Há uma grande possibilidade, sim. Olha, nós tivemos casos assim, temos líderes nossos que atuam, às vezes, nessas instituições de crianças ou adolescentes que cometeram delitos, por exemplo, e quando a gente toca no assunto amor aos pais, é a hora que eles mais se abalam, às vezes choram, às vezes até tem uma reação de dar risada. Outro dia, nosso pretor, um amigo nosso, Edilson, que é da Fraternidade, estava me contando que esteve lá. Quando ele foi tocar no assunto pai e mãe e falou sobre casa, uns riram, outros ficaram assustados. Quer dizer, então, de alguma maneira, estava tocando esse assunto neles. Tem alguém em casa agora assistindo o programa, né, Marcos e Carlos Roberto, fala, puxa vida, eu preciso dar um jeito nesse meu filho. Porque na cabeça dele o filho se envolveu com coisas que não deveriam, por exemplo. Lógico. E quer corrigir o filho. Nem sempre essa é a única opção. Teria uma outra opção dele mudar alguma maneira de ser, sei lá. Primeiro corrigir a si próprio, agora se o Carlão quiser... Não, acho que é isso mesmo, né? A Setionoye, ela é interessante nesse ponto, porque mesmo no livro Buscando o Amor dos Pais, o professor Camilo Kosumoto, ele toca no seguinte ponto, que a nossa vida só começa a mudar quando a gente toma a seguinte consciência: eu sou responsável por tudo aquilo que acontece ao meu redor. Enquanto eu atribuo a outras pessoas a causa de determinados acontecimentos, então eu fico vítima daqueles acontecimentos ou então da situação. Então, por exemplo, se está o pai ou a mãe ouvindo a gente agora e ele pensa, puxa vida, o que eu posso fazer para ajudar meu filho? A primeira coisa, então, é o pai e a mãe reconhecer que se meu filho está passando por essa situação, eu não o amei o suficiente. Tem que ter coragem, tem que parar de reflexionar, eu dei tudo para ele. Ou então, por exemplo, olha, por que você não é igual ao seu irmão? Não tem nada pior para um filho do que ouvir isso. Porque por mais que, aquela velha história que diz assim, você tem 5 dedos, mas não é igual ao outro. Assim são os filhos, você cria todos eles iguais, de maneira igual, mas a forma de cada um é diferente. Agora, então, aqui na página 126, diz assim, não há mãe que não ame seus filhos, mas por não saber demonstrar esse amor, muitos acham que não estão sendo amados e se tornam revoltados. Em tais casos, basta que os pais façam seus filhos entenderem que são amados. Quando isso acontece, os filhos renascem como filhos de Deus. Tal fato não acontece só com crianças ou jovens, mas até com adultos e velhos, como provam vários relatos. Esse, então, é o ponto. Em termos de relatos, a gente, conhece inúmeros relatos que poderiam ficar, o tempo inteiro aqui falando sobre esses relatos. Mas uma coisa que me marca muito, forte, foi quando um relato de um jovem que eu ouvi, que no seminário estava o pai, na academia de treinamento espiritual, estava pai e filho, ouvindo as palestras. Mas, num determinado momento, no meio da palestra, o pai foi se comovendo, chegou perto do filho e não precisou fazer muito. Ele só falou o seguinte, colocou a mão em volta do filho e disse, filho, eu te amo. Isso foi o suficiente para esse filho começar a chorar e mudar completamente o comportamento ali. Agora, eu preciso só complementar o seguinte, agora vamos imaginar que é o filho que está ouvindo. E ele foi tocado e fala, puxa, mas eu posso mudar a minha vida? Aí você pode mudar a tua vida se você, por exemplo, se colocar agora no lugar dos teus pais. Esse é o exercício que a Setionoye faz. Então, ou seja, agora se o filho está ouvindo e ele quer mudar, então ele está revoltado, não se sente amado pelo pai, ou até tem motivo para isso, ele deve se colocar no lugar do pai e perceber o seguinte, que tudo que o pai ou a mãe fez foi tentando fazê-lo feliz. E se não soube demonstrar isso, é porque eles não sabiam como fazer. Se ele começar a buscar dessa forma, por exemplo, o fato de estar vivo, o fato de estar aqui,
nos ouvindo, que é graças a Deus, mas através dos pais que ele pôde nascer, ele pode começar a renascer. Tá certo. E é exatamente isso aqui na página 126 também, né, Carlos, do mesmo livro, Buscando o Amor dos Pais, que fala mais ou menos sobre isso que está dizendo, né? Que todos os conflitos sociais ou internacionais em todos os campos, sem exceção, inclusive no econômico, acontece por causa de atrito entre pessoas egoístas. Então, se não esperar, mas o filho tomar a iniciativa, Exatamente. Dá para mudar, né? É verdade. Você deve ter muitos relatos também, né, Marcos? Tem. Eu fui lembrando, o preletor Carlos estava falando, eu fui lembrando de vários relatos e dessa questão da posição do egoísmo, né? É lógico que nós vamos dizer o seguinte, por exemplo, eu tenho casos de alunos meus que eram acordados pelo pai sendo espancados. O pai alcoólatra, chegava bêbado em casa, começava a espancar uma criança. Então, você vai dizer, mas que motivo tem esse pai? Bom, na verdade o filho tem que entender que muitas vezes o motivo não é o filho em si, mas é toda uma revolta que o próprio pai, esse pai dele, nutre sobre o pai dele, quer dizer, ou seja, do avô dessa criança está apanhando, né? Então, agora, se eu ficar numa posição, entre aspas, aí, de egoísmo, vamos dizer, não, é ele que foi o culpado, eu não vou melhorar minha própria vida. Então, nessa hora, tem que olhar para si próprio e dizer, não, eu quero melhorar minha própria vida, eu mereço ser feliz. Então, às vezes tem que abrir mão de algumas coisas para ser feliz, ou seja, abrir mão do eu sei, eu sou capaz. Então, eu é que tenho razão, na verdade. Eu me lembro de uma moça, uma vez, que quando eu fiz uma palestra sobre amor aos pais, ela reclamou, dizendo assim que eu não conhecia o pai dela, era um absurdo, que o pai dela batia nela, chamava ela de prostituta. E na hora a gente fez uma oração junto. E durante a oração ela começou a chorar. Aí ela lembrou uma vez que o pai chegava em casa toda noite e ia direto para a cama e ela dizia assim, poxa mãe, o pai é egoísmo, não vem aqui com a gente, nem come com a gente, é um egoísta, ele sempre vai dormir. E a mãe disse, filha, na verdade nós não temos comida suficiente para todo mundo. Seu pai está indo dormir para dar a comida que tem para mim e para você. Então naquela hora ela desmontou, ela falou, por que eu tinha me esquecido disso? É um gesto em mil, mas foi um gesto que salvou ela. Quando ela reconheceu isso, ela começou a chorar bastante e disse, eu vou chegar em casa e vou perdoar meu pai, vou abraçar meu pai. E ela fez inclusive isso, estava me contando depois, que foi, inclusive, a vida dela melhorou, o pai dela... Aí o pai dela disse assim, olha filha, me perdoa, eu sempre tentei parar de ser assim com você e nunca consegui, ainda bem que você me dá essa chance. E aí, realmente, a vida dela modificou. Tá bom. Só temos mais 2 minutos, no máximo, o professor Carlos e o professor Marcos, né? Dentre as possibilidades de encontrar um caminho de felicidade, se chama academias da Seitonoye, se chama reuniões para jovens, no caso dos jovens, né, Carlos? Isso mesmo. Então, para um pai que quer... encaminhar os seus filhos aí, como que ele faz? Tá. Bom, Enil, você foi presidente dos jovens também? Faz tempo. Faz tempo, ano passado. E eu lembro que você empreendeu uma grande campanha de iluminação dos jovens, através da revista Mundo Ideal, que você estimulava a incentivar os pais a fazerem de presente para os seus filhos uma assinatura da revista Mundo Ideal, que é uma revista toda direcionada para os jovens. A minha sugestão, sabe, de tantos relatos que nós ouvimos, de pais e filhos, sabe, falando, por exemplo, que chegava uma revista que estava no nome do próprio filho, né? E ele ficava feliz com aquilo, eu sugeriria, primeiro passo, mesmo que você já seja da Seitonoye, na tua casa tem um monte de revistas, faça uma assinatura da revista, dê para o teu filho, vai ser uma revista dele, essa é a introdução. O bom é que vai no nome do filho, vai né? Vai no nome do filho. Então, fica essa dica, sabe? Porque eu acredito que a partir daí, ele ir para uma academia, ele ir para uma associação, uma reunião de jovens, vai ser muito fácil. Tá certo. Então, 10 segundos cada, professor Marcos. Eu quero agradecer e pedir realmente para que os filhos amem os pais, que os pais amem os seus filhos, porque realmente um país ele começa aí nesta base de amor entre pais e filhos. Tá certo. Carlos? Comece agora. Vá lá, sabe? Fale com teu pai, fale com a tua mãe, fale com teu filho, tua filha. Pode ser que seja a tua última oportunidade. Não deixe passar isso batido. Bem, depois de tantas dicas de hoje aí, do professor Marcos, do professor Carlos, para ser feliz agora está muito fácil. E também aproveita a dica deles, né? Uma delas, né?
assinatura da Revista Mundial para os filhos, não só para os filhos, viu? Para genros, né? Para netos, para nora, para sogra, funcionários e assim por diante. E também o livro tanto citado aqui pelos dois professores, que é o livro Buscando o Amor dos Pais, que você pode encontrá-lo através do site www.sni.org.br. Lá você encontra a livraria virtual da Seit Onoye. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, professor Marques. Muito obrigado. O preletor Fernando Antônio Mendes Marques atende a uma pessoa que deseja obter dicas para prosperar. É o sempre útil quadro de perguntas e respostas. Acompanhe. É a Seit Onoye, trazendo respostas para você. Queridos amigos, telespectadores, temos aqui mais uma pergunta de um senhor de 40 anos de idade. Pergunta do senhor Roberto. Lembrando a todos os nossos amigos telespectadores, qualquer dúvida ou pergunta que você deseja ter uma resposta clara e direta da Seit Onoye, pode enviar o seu e-mail para tv@sni.org.br. E a sua pergunta será respondida ao vivo e a cores através dos nossos programas. O senhor Roberto, nosso amigo, nos pergunta: gostaria de fazer algumas práticas para prosperar. O que vocês me aconselham? Isso não é uma pergunta apenas do senhor Roberto, mas é uma pergunta de muitas pessoas. Desejam, quando se fala de movimento religioso, desejam sempre ter o pensamento de que eu possa realizar determinadas práticas para que a prosperidade se manifeste em nossa vida. Alguns livros, não vai dar para colocar na tela todos os livros, tá? Mas dentro do ensinamento da Seit Onoye, nós temos aí vários livros que falam, que citam o tema prosperidade. Livro 1, Chave da Provisão Infinita. A prosperidade em suas mãos. Aos que buscam a prosperidade é um outro livro. Temos Convite à Prosperidade, volume 1 e Convite à Prosperidade, volume 2. Então, são vários livros que citam o tema prosperidade. Para o senhor Roberto, hoje nós estamos indicando o livro Chave da Provisão Infinita. É um livro de 160 páginas, mais ou menos, onde o mestre Masaharu Taniguchi nos dá todas as dicas para que possamos aprender e, ao colocar em prática, fazer com que a prosperidade se manifeste em nossos atos, pensamentos e palavras. Lembrando também ao senhor Roberto e a todos os telespectadores que temos também dentro da Seit Onoye uma associação conhecida como Associação Prosperidade, que realiza reuniões da prosperidade em núcleos, em associações locais, em regionais, que realiza seminários nas academias de treinamento espiritual da Seit Onoye, focando o tema prosperidade. São eventos que o senhor e os telespectadores também podem participar. O que nós gostaríamos de lembrar, vamos entender assim, o objetivo do ensinamento da Seit Onoye: fazer com que as pessoas despertem para a verdade de que são filhas de Deus. Ao despertarem para a verdade de que são filhas de Deus, automaticamente vão agir como filhos de Deus. Se o Fernando tem consciência de que é filho de Deus, em seus atos, pensamentos e palavras, a vida de Deus se manifesta, a prosperidade não tem outra opção, tá, senhor Roberto? Não tem outra opção a não ser fazer parte da minha vida. Eu não preciso me preocupar com a prosperidade. Eu preciso apenas me preocupar em deixar com que o meu Deus interior, com que a minha imagem verdadeira se manifeste. As práticas que eu recomendo para o senhor são aquelas que nós recomendaríamos para todas as pessoas que estão tendo contato com o ensinamento da Seit Onoye. Primeiro, meditação Shinsokan. Para aquele que não sabe, Shinsokan, a palavra Shinsokan significa ver, sentir e contemplar Deus. Realiza a meditação Shinsokan todos os dias. Segundo, leitura de livros e sutras sagradas. Tenha contato, senhor Roberto, com a palavra da verdade constantemente. E terceiro, atos de amor e caridade. Pare de pensar na sua felicidade e passe a proporcionar felicidade às pessoas. Meditação Shinsokan, a leitura de livros e sutras sagradas e a preocupação em proporcionar felicidade às pessoas vai fazer, com certeza, com que a prosperidade se manifeste na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. O que nos alegra, apesar de estarmos nos despedindo, é que temos a certeza de que seu olhar está brilhando mais agora do que quando começou o programa da Seit Onoye. E com certeza levou até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação e que essa luz realmente atinja as pessoas mais próximas de você, que são os seus familiares, as pessoas que você ama, as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive. Combinado? E para finalizar, com o coração em paz,
tudo prospera. Então vamos juntos ao nosso momento de oração e pode ter certeza que Deus está orientando este momento e a prosperidade, a alegria e a felicidade se manifestarão de forma mais consistente aí na sua vida, tá bom? Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência.